6h16, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa manhã de terça-feira. Vivemos cercados por água, né? E no entorno da cidade, muitas pessoas moram e trabalham em flutuantes. Em Manaus, existem aproximadamente 300 estruturas como essa, entre o Puraquequara, próximo ao encontro das águas, e o Tarumã-Açu. Esse crescimento acendeu um alerta entre os órgãos de proteção ambiental. Hoje, a preocupação é saber quantos desses locais tratam as águas, que tipo de rejeitos produzem e como são despejados. Eles estão se multiplicando. Alguns para lazer, outros para fins comerciais. O fato é que cada vez mais flutuantes surgem nas águas. E isso é preocupante. Um grande problema é justamente a falta de tratamento dos esgotos. Existe na bacia do Tarumã flutuantes que têm o seu sistema de tratamento. Os outros eu não sei te dizer. Mas isso vai evitar que a água fique contaminada e não se preste mais para a recreação. Somado ao impacto causado por eles, vem também a falta de tratamento de esgoto da cidade. Aí a maior parte dos rejeitos acabam sendo despejados nos igarapés, que chegam à bacia do Tarumã. A Ana já está nesse local há 30 anos. O flutuante dela é um dos restaurantes mais conhecidos por aqui. E um dos únicos que possui tratamento de esgoto e ainda caixa de gordura. Uma preocupação que deveria ser de todos. Aqui tudo é pensado que nada vá prejudicar essa área de preservação ambiental, que é uma área sagrada, intocada, né? Então, só a presença do ser humano com um restaurante, alguma coisa, já modifica. Então, a gente faz o máximo em termos de tratamento de esgotos, de coleta de água, e para que não se modifique nada da natureza, que se respeite o máximo possível. Ela tem ainda no flutuante coleta de latas, garrafas de plástico e até os restos de frutas ajudam na horta. Mas depois de tanto tempo, ela já viu muita coisa errada por aqui. E continua vendo até hoje. E olha que para montar esse sistema e ajudar a cuidar do local que recebe a gente tão bem, nem custa caro. Não é caro. Hoje existem muitas empresas que já têm esse tratamento de esgotos, né, os ETs. Então, que você pode fazer o orçamento, depende da sua necessidade, o número de pessoas. É uma coisa hoje que é normal. Isso não teria que ser uma coisa extraordinária. Isso faz parte. Quando você constrói a sua casa, você também tem o seu tratamento de esgoto, seu vaso sanitário, né? Então funciona desse jeito também. Mas pra gente pode custar. A gente que usa esses rios para lazer, para passear, para se refrescar, pode terminar sem ele, já que muitos locais que eram balneários antigamente, hoje estão completamente contaminados. Marina do Davi, você já não pode mais ter uma recreação ali porque aquela água está contaminada pelo igarapé do Gigante. Toda aquela área ali não tem um sistema de tratamento. Igarapé do Tarumãzinho é um igarapé que já está altamente comprometido tanto por poluição de esgoto doméstico como poluição química. Ali já está vendo, já existe a formação de espuma, etc. Então, aquela área já não se presta mais para recreação. Ou seja, nós estamos perdendo os nossos espaços de recreação, principalmente aqui na cidade de Manaus. E a bacia do Tarumãzinho já está começando a morrer. Hoje existem cerca de 300 flutuantes entre o Puraquequara, próximo ao encontro das águas, e o Tarumã-Açu. Pensando nisso, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas quer mapear essas construções para saber como tratam as águas, que tipo de rejeitos produzem e como são despejados. Primeiramente, a gente tem que identificar quem está lá. E identificar quem são esses infratores, até mesmo os potenciais infratores. E a partir daí a gente usar, se aí não quiser se adaptar às normas ambientais, a gente vai tomar uma medida mais drástica, o procedimento administrativo para cessar esse tipo de degradação ambiental que é identificado, que é notório naquela região do Rio Tarumã. Assim que esse trabalho for feito, todos os flutuantes vão precisar estar com os documentos em dia, mesmo que esse processo seja assumidamente burocrático. Tem atividades que são licenciáveis no IPAAM. No caso de pontões, que venda de combustível, nós temos também as oficinas, que é a manutenção de embarcações, também são licenciáveis, guarda e manutenção, no caso. Então, eles precisam vir aqui ao IPAAM. Os que não são licenciáveis, a gente precisa identificar para que essas pessoas
adotem procedimentos para não despejar resíduos, tanto os resíduos domésticos, como outros tipos de resíduos, até resíduos químicos, despejados na água do Tarumã. A gente quer evitar isso. Então, para que possamos ainda continuar admirando a beleza que o Rio Tarumã tem até hoje. Porque mais difícil do que tirar a documentação e estar apto a funcionar, seja para moradia ou comércio, é reverter a situação de águas completamente contaminadas. E a gente não vai querer perder esse nosso quintal, vai? Não mesmo. E olha só, a greve está paralisada, é isso mesmo. Os vigilantes das agências bancárias decidiram suspender temporariamente a greve e voltaram a trabalhar ontem. Eles reivindicam melhorias salariais e trabalhistas e já deixaram avisado que a paralisação pode retornar caso a proposta patronal não agrade a Assembleia Geral do Sindicato. Cerca de 30% dos vigilantes paralisaram as atividades na semana passada. A categoria pede um reajuste salarial de 6% e outras melhorias para os trabalhadores. A greve dos vigilantes iniciou na última quinta-feira. Por isso, na sexta, pelo menos 12 agências bancárias aqui na cidade pararam as suas atividades. Agora, a categoria já realizou uma assembleia com a direção dos bancos, mas, segundo eles, se nenhum acordo for definido, essa paralisação pode retornar. Se não houver esse acordo, com certeza a greve vai ser retomada, porque é só uma paralisação por enquanto. Mas a greve, ela ainda vai permanecer. E uma boa notícia para os produtores rurais e para a economia do estado. O governo firmou um convênio com o Banco da Amazônia de cerca de 2 bilhões de reais. Esses recursos vão ser disponibilizados para novas linhas de crédito agrícolas. Isso pode ser uma boa alternativa para o Distrito Industrial. O dinheiro vai ser dividido em investimentos nas áreas de infraestrutura, comércios e serviços. Uma das linhas de crédito é voltada especialmente para ampliar o uso de energia solar no interior do estado. Para ter acesso ao empréstimo, o produtor rural precisa estar com todas as licenças ambientais e contas em dia. É muito importante que esse produtor interessado procure, por exemplo, o IDAM, o escritório do IDAM nos municípios, os sindicatos rurais, né, as agências do Banco da Amazônia, para obter mais informações. Né. Aqui foram anunciados pelo presidente do Banco da Amazônia que, inclusive, várias linhas de crédito vão estar dispensando a elaboração de projetos. Isso é importante, porque simplifica o acesso desses produtores a esses recursos do Banco da Amazônia. O investimento vai ser disponibilizado por meio do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, e vai oferecer juros mais baixos para empreendedores amazonenses. O produtor rural ele hoje vai ter taxas que giram de 2,5% a 5,5% ao ano. Vou repetir, ao ano, ou seja, não é ao mês, é ao ano. Então, é juros menores do que poupança e prazos de até 10 anos para pagar. O banco também abriu a possibilidade de o Estado aumentar o valor do investimento ao longo do ano, se houver necessidade. Os produtores rurais e não rurais têm um ano inteiro para se regularizar e ter acesso ao crédito. Então, ou seja, um produtor que quer investir em um gado de leite, aquele produtor que quer investir ou num plantio de uma fruticultura, ele pode procurar a assistência técnica, fazer o seu projeto ou ir diretamente ao banco, fazer o seu cadastro e já fazer um limite de crédito para que ele já possa fazer o investimento. E agora chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você e para quem te acompanha aí na tela do Manhã no Ar. A gente fala agora de uma das medidas anunciadas ontem pelo governo do estado, que vai ajudar na questão de saúde, que é uma das principais deficiências hoje aqui no Amazonas. E vai atender especialidades médicas. Estou falando da transformação do Hospital Delfina Aziz, na zona norte da cidade, no Hospital da UEA, um hospital que fica lá na Avenida Torquato Tapajós, né? Exatamente. Vamos explicar para o nosso ouvinte e telespectador o que isso muda na prática, uma vez que ele se torna um hospital universitário. A proposta do governo é gerar uma parceria entre a UEA e a Universidade de São Paulo, a USP, e tornar o Hospital da Zona Norte uma referência no atendimento terciário, ou seja, de alta complexidade. Inclusive, que pode ter 17 especialidades, incluindo urologia e ortopedia.
de acordo com o reitor da UEA, por exemplo, em declaração na reportagem do caderno Cidades do jornal A Crítica, ele afirma que isso pode, inclusive, essa parceria pode, inclusive, reduzir o custo de operação do hospital e, nas palavras do governador, também oferecer um atendimento especializado para a população, e aí para toda a população com essas novas 17 especialidades. Só lembrando que são cerca de 820 acadêmicos desta área, da área de medicina da UEA, que podem estar por meio da faculdade, né, de saúde da Universidade Estadual, estarem ingressando ou atuando nessa área. Ou seja, uma parceria que pode sair, Adriane, nos próximos 30 dias, de acordo com o que foi anunciado pelo governo. Um anúncio que veio também, juntamente com outros que talvez você já tenha até divulgado aí no Manhã no Ar, acerca do fundo, né, do FTI, também do empréstimo que o governo está fazendo para equilibrar as contas na área da saúde. Então, essa proposta o governo apresenta aí, essa proposta de transformar o Delfim Aziz neste hospital de referência, já não para a primeira complexidade, para o primeiro atendimento, e sim para a alta complexidade, que a gente sabe que é um tipo de atendimento que a nossa população precisa, Adriane. E além disso, ajudaria a preparar os profissionais aqui, né? O que acontece na hora de fazer residência, que muitos médicos precisam sair do Amazonas porque não conseguem estudar aqui, não conseguem se aprofundar em determinadas especialidades e aí precisam sair. E muitas das vezes não conseguem sair, né? Porque quem estuda medicina sabe que estuda o dia inteiro. Raramente alguém que estuda medicina consegue trabalhar, porque tem ali que cumprir toda a carga horária exigida pela universidade. Então, isso vai ajudar nessa preparação desses futuros profissionais também, né? A gente espera que essa parceria, de fato, saia aí dentro desse próximo mês, né, Manuel? Exatamente. E eu penso que, tendo um hospital, o público, a demanda tem aqui, né? A Bastante. demanda tem aí. E, assim, é mais fácil deslocar profissionais por meio dessa parceria com a USP, é muito mais fácil deslocar os profissionais do que deslocar os alunos, né? A gente espera que dê certo, Adriane. Até porque o hospital universitário foi uma proposta que foi divulgada há um tempo atrás, da UEA. Inclusive, as obras iniciaram, pararam e ficou parado mesmo ali lá no município de Iranduba. Então, seria uma alternativa para suprir essa necessidade. Agora, Manuel, vamos mudar de assunto, falar lá de Brasília, de dinheiro, de políticos ricos. Foi feito um levantamento que aponta aí todos a declaração, né, de renda que foi apresentada pelos políticos eleitos. E aí esse levantamento atende ali o Congresso Nacional, levando em consideração os 3 senadores de cada um dos estados do Brasil, Distrito Federal, e também todos os deputados federais. Entre os deputados federais, tem ali estados, como o Amazonas, que tem apenas 8 deputados, mas tem estados que têm até 70, como o estado de São Paulo. E nesse levantamento de fortuna, a gente tem um senador aqui do Norte, que está ali no 7º lugar, está no top 10 dos mais ricos do país. Exatamente. A gente tem vários políticos do Amazonas no top 20, Adriane. Essa é uma publicação do site Congresso em Foco, que faz esse levantamento. E como o parlamentar federal mais rico do Congresso Nacional está o senador Eduardo Braga. Ele aparece no topo da lista entre os políticos amazonenses, com um patrimônio declarado de 31 milhões de reais, foi o que declarou o senador. Esse valor é quase o dobro do que ele declarou em 2010, quando foi algo em torno de 16 milhões. Então, ele praticamente dobrou o patrimônio dele nos últimos 9 anos, né? Ou 8 anos, praticamente. Ele, então, figura aí como o parlamentar mais rico do estado do Amazonas no Congresso Nacional. Ele é seguido por outros parlamentares aqui do estado, como Átila Lins, por exemplo, que tem o patrimônio declarado de 2,5 milhões. E aí, depois do Átila Lins, há outros parlamentares, o Silas Câmara com 2.166.000 e logo em seguida Omar Aziz com 1.500.000 declarados. Depois de Omar Aziz, o senador Plínio Valério com 1.400.000 e depois o deputado José Ricardo com 1.400.000. Essas são mais ou menos as cifras dos parlamentares amazonenses que estão nessa publicação aí do Congresso em Foco, do site Congresso em Foco, que aparecem como os mais ricos do estado do Amazonas. Oi, Emanuel.
Oi, Adriane. No caso aí do senador Omar Aziz, né, qual foi o valor que foi declarado? 1,5 milhão. O dinheiro da família está na declaração da Nejme Aziz, esposa dele, que foi candidata a deputada estadual, que era a mais rica entre todos os candidatos aqui do Amazonas, que declarou cerca de 30 milhões de reais também na última campanha. O que me chama a atenção nesse número do senador Eduardo Braga é a evolução patrimonial de uma candidatura a outra. Nos últimos 8 anos, ele foi senador da República. Então, de 2010 para cá, foi um crescimento de quase dobrou o seu patrimônio, né? Crescimento de mais de 90%. E a atividade parlamentar por si só, ela não renderia tanto nessa proporção, né, milionária que foi rendida. A gente não teve ainda, conseguiu contato com o senador para explicar, né, essa evolução patrimonial de um mandato para o outro, mas o fato é que chama bastante a atenção, né? Ele configura como o político mais rico do norte do país, mas a gente tem uma lista aí bem grande de outros políticos. E agora, quem lidera esse ranking tem muito dinheiro, né, Manuel? O Tasso Gereissati, ele tem 389 milhões de reais declarados. Adriane, não tem problema a pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão não é essa, né? A questão é que quando a gente tem acompanhado os frequentes e constantes casos de corrupção, sobretudo do aumento, do crescimento inexplicável do patrimônio de políticos, e quando a gente vê uma publicação dessa e vê um aumento de patrimônio de mais de 90%, como você bem frisou, isso realmente chama a atenção. E é uma publicação importante para que o cidadão, para que as pessoas possam acompanhar. E hoje dá para acompanhar isso do aparelho celular, do smartphone, dá para qualquer cidadão acompanhar isso. Então, a publicação do Congresso em Foco é só procurar em qualquer navegador lá e digitar essas palavras aí e ir atrás dessas pesquisas, porque o cidadão precisa ficar atento, saber quem são os parlamentares, saber qual é a evolução do patrimônio dele. E se é alguém rico, como é que tem só isso de valor declarado? Realmente é algo para a gente ficar atento, Adriane. Certeza, né, Manuel? O problema não é enriquecer, o problema é enriquecer ilicitamente. Muito obrigada pelas informações, a gente se vê amanhã. Até amanhã, Adriane, se Deus quiser. Tchau, tchau. E chegou a hora da gente falar de emprego. Hoje tem mais de 50 vagas disponíveis no Cine Manaus. E a Tamires Clé está a postos e vai trazer todos os detalhes para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente como é que faz para concorrer a uma dessas vagas. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, basta ir até o posto do Cine, onde as vagas estão sendo disponibilizadas. E como você disse, mais de 50, 38 só lá no Cine Amazonas. Então já prepara logo a sua câmera, que a gente preparou algumas telas aí, algumas artes para você poder fotografar e já guardar essas informações. Então a gente vai apresentar agora para você as vagas que estão sendo disponibilizadas no Cine Amazonas. Então presta atenção. O Cine Amazonas fica ali na Djalma Batista, ali próximo do Amazonas Shopping e próximo ali também do Manaus Plaza. Então a gente tem 5 vagas para motociclista, 3 vagas para promotor de vendas, 1 vaga para confeiteiro industrial, 2 vagas de ferramenteiro, 6 vagas para moldador de plástico por injeção, 3 vagas para técnico de injetora, operador de injetora também tem vaga, são 3. 1 vaga para auxiliar de cozinha industrial. E a gente passa agora então para a próxima, tem 1 vaga para cozinheiro, 1 para costureira, analista de RH também, desenhista de fotoestamparia, confeccionador de carimbos, vendedor de livros, tem 1 vaga, 2 para ajudante de obras, olha só que é legal, para PCD, 3 vagas para técnico de enfermagem, também para PCD, vagas essas que já estão disponíveis há um tempo, hein? Então a gente passa para a próxima também. Tem outras vagas sendo disponibilizadas lá. A gente tem vagas também lá no Cine Manaus. Lá são quase 15. E tem são 2 sedes, uma ali na Constantino Neri e outra lá no Shopping T4, lá no Jorge Teixeira. E aí o procedimento é o mesmo, você vai chegar lá com os seus documentos organizados e em dia, né, bem atualizados. Você vai levar o CPF, RG, comprovante de residência, certificado de reservista para os homens,
PIS, carteira de trabalho e todos os diplomas que você acumulou ao longo da vida, os certificados de escolaridade, né, do ensino médio, do ensino fundamental. E PCDs tem que levar ainda um laudo médico para especificar a deficiência que tem. E como a gente sempre diz, é bom que eles estejam sempre bem atualizados. O Cine Manaus funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O Cine Amazonas, lá na Djalma Batista, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E lá você precisa chegar um pouco antes para pegar uma senha para poder concorrer a uma dessas vagas. Vai lá, atualiza os seus dados, que normalmente eles fazem um cadastro, deixar você no sistema, porque se você se encaixar naquele perfil que a empresa está pedindo, eles vão chamar você. Mas se você se interessou, você pode ir lá e já pedir para participar dessa concorrência. Adriane. Ok, Tamires, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E ainda nessa edição, a gente traz uma entrevista com o novo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. E volta a falar da morte de mãe e filha na maternidade Balbina Mestrinho. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.